Deus já falou ao seu coração através das canções, canções fortes. O Senhor já falou através das orações, das ações de graças. Nós agradecemos também. E agora prepare os seus ouvidos para a palavra. Nós temos feito nesse mês uma série de mensagens sobre Deus de aliança. E hoje encerra, irmãos. Vai ser a última mensagem. Na próxima ministração vamos falar já de evangelização, de discipulado, de reino de Deus. Amém? Hoje nós encerramos essa série. E como já aprendemos até aqui, Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus cumpridor da sua parte. Faz parte do caráter de Deus cumprir o que Ele fala, o que Ele se compromete. Nós já vimos também que nós temos a nossa parte. Na última mensagem falei sobre os nossos contratos verbais de boca. Quando falamos algumas coisas diante de Deus, Deus espera que cumpramos. Amém, queridos? E para terminar uma série de mensagens sobre alianças, eu não podia deixar de falar sobre qual aliança. Qual aliança que eu ainda não falei? Nova aliança já falei, já da pregação da ceia. Aliança, querido, aliança, aliança. Oh, Jesus! De casamento, irmãos. Aliança de casamento, eu ainda não ministrei sobre isso, nessa série de mensagens. E aliança de casamento é aliança, é pacto, é contrato, não é um contrato? Firmado na terra entre duas pessoas, homem e mulher, diante de Deus. Então temos que falar desse contrato de aliança também. Para finalizar, abra lá em Malaquias. Quem está na Bíblia e acha Malaquias um dos últimos livros do Antigo Testamento. E quem está no celular, no aplicativo, é fácil. Malaquias 2, verso 11. Malaquias 2, verso 11. Vamos ler até o verso, eu acho que 17. E até o 17. Quantos estão olhando no texto? Vamos ver como é que Deus vê essas alianças. E como o próprio Deus se posiciona em relação ao seu povo. Você crê que Deus, Ele honra os casamentos, irmãos? Quantos creem? Deus honra casamento? Honra casamento. Porque Ele próprio, Deus, sendo um Deus de aliança, Ele tem sentimento de estar aliançado conosco, seu povo. Você vai ver isso na palavra de hoje. Amém? Se você não vê Deus dessa maneira, se você não compreende que Deus tem sentimentos para cumprir a sua palavra conosco, como nosso marido, como marido do povo de Deus. Você vai ver isso hoje na palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, Malaquias 2, 11. A partir do verso 11, quantos estão usando no texto? Eu poderia ter começado até no verso 10, mas vou começar no verso 11. Vamos lá? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou, olha aí o termo aí, irmão, e se casou com o quê? Com adoradores de Deus estranho. Qual é o sentimento de Deus em relação ao povo de Israel naquela época? Ciúme. Deus tem ciúme? Tem. Está na sua Bíblia, inclusive no Novo Testamento, que Deus tem ciúme, o Espírito anseia por nós. Naquela ocasião, Judá, ou seja, as tribos de Israel do sul, estavam cometendo adultério. Estavam se promiscuindo com deuses estranhos. Então, qualquer outra entidade que é adorada, em vez do Deus verdadeiro Yahvé, causa ciúmes em Deus. Porque ele tem esse sentimento como se tivesse, não é, como marido do povo. Quantos estão entendendo até aqui?
É fácil de entender, não é difícil. Não é difícil. Verso 12, igreja. Olha como é que é o Deus da verdade. A gente aqui não tem compromisso de contar historinha para agradar ninguém. A gente tem compromisso com a verdade. A verdade dos fatos é essa. Quando o povo de Judá estava traindo Deus, Deus se manifestou através do profeta Malaquias e asseverou essas palavras. Verso 12. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, qualquer homem, em qualquer posição dentro do povo de Israel, seja ele rei, seja ele escravo, seja ele livre, quem quer que seja, que tiver nesse comportamento, o Senhor vai eliminar, seja quem for, o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Presta atenção, irmãos. Naquela ocasião, em Judá, estava Jerusalém e o templo. O templo, Deus disse que ama esse lugar, ama o templo. Mas o povo amava a Deus, entre aspas, e amava outros deuses rivais. Dá para ter 2 maridos ao mesmo tempo, irmãos? Não. Não dá para ter 2 maridos ao mesmo tempo. Dá briga. E aí Deus diz, também com os homens, dentro desse povo, existiam homens transgredindo suas alianças de casamento. Por isso o paralelo é verdadeiro. É a nação que está adulterando e pessoas específicas dentro da nação estão adulterando. Quantos entenderam? Como povo, no geral, era visto como se fosse compromissada com Deus. E indivíduos eram infiéis e desleais também dentro desse povo. Então, qualquer um, quem quer que for, e ao mesmo tempo iam à presença de Deus no santuário. A pessoa já não tinha mais sensibilidade, pudor, a palavra é essa. Perdeu o pudor. Ia lá, adorava outros deuses e depois comparecia diante também da casa de Deus em Israel. Pode isso? Ir lá e cá? Mas o povo fez isso. Verso 13. Ainda fazeis isso. Deus está protestando. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemido. Oh, Jesus, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. É um povo que vai diante de outros deuses, mas quando está na presença do Deus verdadeiro, chora, geme, apresenta ofertas. Deus não quer. Deus não quer. Deus preferia que não tivesse oferta e trouxesse coração fiel. Amém? Quantos estão entendendo? Aqui está sendo desenrolado diante de vocês um cenário de um casamento conturbado. Deus está reclamando do seu povo que deveria ser a outra parte, como se fosse a esposa. E Deus é o marido. Quantos entenderam? Amém? Verso 14. Já li, né? Perguntais. Por quê? O povo não percebe que está errando. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com o qual fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança do seu pacto. Então, o adultério nessa época estava proliferando muito. E tinham muitos homens sendo desleais com as mulheres da sua mocidade. O que é a mulher da sua mocidade? Normalmente se casava jovem. E essas pessoas esqueceram do passado, não é? Suas esposas amadureceram, envelheceram, e eles esqueceram que tem um pacto, uma aliança com estas mulheres, suas esposas.
Estavam sendo desleais com a mulher da sua mocidade. E aí o texto segue dizendo, verso 15. Não fez o Senhor mesmo, que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Amém? Todo mundo chegou até aqui comigo? Verso 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz, leia em voz alta, igreja, porque o Senhor Deus de Israel diz que o quê? Odeia o repúdio, diga assim, odeia o divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Porquanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Provavelmente, Deus presenciava muitas violências no lar, e cobre suas vestes de violência. Além da deslealdade de ser alguns homens infiéis, traindo suas esposas, ainda havia violência dentro de casa. E Deus está contemplando tudo isso. Amém? É um povo que ficou adúltero. Por isso, queridos, Deus odeia o divórcio. Ele nunca gostou de divórcio, porque divórcio é a quebra da aliança. E o que mais vemos hoje são quebradores de aliança. Verso 17. Vamos lá. Continua acompanhando. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Em que estamos te cansando, Deus? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? O povo já não tinha mais perspectiva de que Deus julgaria. O povo se acostumou com as coisas erradas. Quando falamos de aliança e que Deus odeia divórcio, você tem que entender no seu coração que o próprio Deus, sendo um Deus de aliança, um Deus de pacto, um Deus de conserto, foi Ele que inventou esse negócio de casamento, irmãos. Quem foi que inventou o casamento? Foi Deus, não foi o homem. Quem inventou esse negócio de juntar uma pessoa com outra foi Deus. Então, é um princípio do coração de Deus que dois seres humanos se unam num pacto, numa aliança, num acordo. E quando esse acordo é quebrado por infidelidade, por adultério, Deus abomina isso. Deus odeia com muitas forças. Amém? Entenderam? Quem inventou o casamento? Deus. Abre lá, por favor, em Gênesis capítulo 2. Vamos comprovar minhas palavras com a própria palavra. Não as palavras do pastor, mas a palavra da Bíblia. A inerrante palavra de Deus. Gênesis 2, verso 22. Vamos ler só um trechinho, você está cansado de saber que Deus fez Adão primeiro, colocou um sono em Adão, porque ele era o único que não tinha parceira, tirou-lhe uma costela e fez a mulher. Mas eu quero ver agora que você perceba a dinâmica de Deus ter feito a mulher. Amém? E é muito interessante essa questão dela ser da costela do homem e não feita de outra matéria. Assim como o homem foi feito do barro, Adão, e Deus soprou suas narinas, ele passou a ser alma vivente. Deus poderia ter feito Eva de outro montinho de barro. Ou não, irmãos? Podia. Ele modelou primeiro e poderia modelar ela de outro montinho de barro. E soprar, depois de feita a escultura, soprar vida naquele outro montinho de barro. E Eva seria, então, completamente independente do homem.
Mas Deus é tão sábio que não fez assim. E dá um sono em Adão e dá matéria-prima do homem, tira a mulher. E vão dizer que na segunda vez ele caprichou mais. Não é isso? Tem gente que acha isso. Que o primeiro é o esboço e a mulher já foi mais aperfeiçoada. Mas o que importa é da mesma matéria. Sai do lado do homem. Por isso que eu até brincando para minha esposa, chamo ela de minha costelinha. Porque ela realmente é minha costelinha. Ela veio para completar. Amém? Isso não diminui nada a mulher. Toda mulher sabe que precisa encontrar o seu Adão. Não é isso? Toda Eva sabe disso. Para ficar completa. E todo Adão sabe que precisa encontrar sua Eva. Não tem nada errado nisso, foi o plano original. Amém? Olha para o texto agora. Já parafraseamos, até brincamos um pouquinho, agora vamos para a verdade. Gênesis 2, 22, igreja. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, da costela, uma das costelas, transformou-a numa mulher. E o que mais é a palavra, irmãos? Já trouxe. O interessante é que Adão ainda estava anestesiado. Ele não viu. A feitura da mulher, ele não contemplou. Deus deixou ele se recuperando da cirurgia, aqui na lateral, tapou ali de novo. E quando Adão vê, ela já está pronta. E Eva vem, por essa palavra, apresentada para Adão pelo próprio Deus. Quantos dizem amém? Eu quero que você entenda o seguinte: Deus inventou o casamento? Inventou. E o próprio Deus, depois de inventar o homem e a mulher, ele junta os dois. Amém, amados? Isso é o mais bonito dessa história. Ele apresentou Eva para Adão. Eva não estava perambulando depois de pronto e de repente encontrou com Adão. Foi um mover de Deus. Ó, Deus conduziu. Porque Deus tem interesse nesse negócio chamado casamento, e dá outro negócio chamado família. Amém, amados? Olha que bonito isso aí. Depois que Deus lhe trouxe, verso 23, e disse o homem, e o próprio Adão falou, e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Literalmente, Eva era osso do osso de Adão e carne da carne de Adão, literalmente. Mesma matéria de prima. Amém, povo santo? Literalmente. E aí o texto segue dizendo, olha que bonito, verso 24: por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O casamento está inaugurado sobre a terra nesse princípio. Todo homem deixa a sua casa, pai e mãe, deixa de ser menino, se torna homem para assumir uma esposa. Isso é desde o Éden e será assim até a volta de Jesus. Amém? O princípio é esse. Deixará o homem pai e mãe. E aí deixar tem outras implicações que eu não vou entrar agora, inclusive psicológicas, inclusive financeiras, inclusive distanciamento físico. Não é pegar a esposa e trazer para cá de mamãe, que vai dar ruim, vai dar conflito. É nora e sogra. É deixar, é sair. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Vou entrar nesse mérito não, que hoje não é palestra para casais. Estou falando aqui de aliança. Quero que vocês entendam que a primeira aliança de casamento foi mão de Deus. Foi Deus que juntou. Foi Deus que começou. Amém? E aí o texto diz assim: ora, um e o outro, verso 25. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Isso é antes da queda do pecado. Nós estavam puros ainda. E o bonito é isso, essa intimidade
que a aliança proporciona. Não existe nada mais íntimo do que a união de um homem e uma mulher. Nada é mais íntimo. Nem com os filhos. Não existe intimidade maior do que a de um homem e uma mulher. Amém, povo santo? Todo mundo entendeu? Então Deus de aliança, Ele criou a aliança do casamento. A gente usa muito esse texto para falar em casamentos, né? Pastores costumam usar esse texto. Mas o homem criou o descasamento. Deus criou o casamento, a aliança, o pacto. O homem criou o descumprimento do pacto. O descumprimento do casamento. Abre lá, por favor, em Marcos capítulo 10 agora. Marcos capítulo 10. Sabe por que Deus é tão sério com essas coisas, esses assuntos de casamento? Ele odeia divórcio. Porque, por princípio, Ele é um Deus que ama casamento. Você quer ver um negócio que Deus abençoa sempre? Casamento. O camarada pode estar até descapitalizado, ele, ela, mas quando vai casar, aparece recurso, Deus abençoa, pessoas abençoam. Casamento é um empreendimento que Deus faz questão de abençoar. Olha aí, Marcos capítulo 10, verso 2. Agora estamos com Jesus. Já não estamos mais falando da presença do Pai, que nós vimos no texto de Malaquias e em Gênesis. Vamos ouvir agora o verbo vivo, a pessoa de Jesus. A palavra encarnada, em quem não há mentira. A própria essência da verdade e da justiça, que é Jesus. Marcos 10, verso 2, igreja. Quantos acharam? A palavra do Senhor diz assim: e aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Marcos 10, agora verso 3. Já acharam? Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, agora o verso 3. A pergunta dos fariseus para Jesus: é lícito ou é permitido que o marido repudie sua mulher, mande ela embora, desfaça o contrato do casamento? É permitido isso? E Jesus é a verdade viva, vai se pronunciar. Verso 3, ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Verso 4, a palavra de Deus diz: tornaram eles. Moisés o que, igreja? Permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar, mandar embora. A palavra repudiar não é só se separar, mandar embora. Para bem longe. Tu já se perguntou por que na lei de Deus, na antiga aliança, o povo de Israel, Deus permitiu o surgimento de um documento de divórcio? Nós estamos falando aqui, irmãos, da história de Israel. Então essa concessão na lei tem pelo menos, deixa eu ver, 3.500 anos atrás. Sabe quando inventaram o divórcio? Há muito tempo. 3.500 anos no mínimo. Estou calculando aqui de cabeça. De Davi para Jesus tem uma diferença de 1.000 anos. De Jesus para cá tem 2023. Só aí já dá 3.000. E a lei foi dada a Moisés pelo menos uns 500, 600 anos antes de Davi. Então calculo aí por volta de 3.500 anos atrás, já inventaram um documento para desfazer casamento. Mas foi o próprio Deus que permitiu. E Jesus vai ser abordado sobre isso. Olha aí para o texto. Quando estamos usando em Marcos, capítulo 10, verso 5. Mas Jesus lhes disse: por que Deus então permitiu existir carta de divórcio? Verso 5 diz assim: mas Jesus lhes disse: por causa do que, irmão?
da dureza do vosso coração. Ele vos deixou escrito esse mandamento. O que Deus fez no Éden? Juntou homem e mulher, inventou o casamento. O que Deus permitiu na lei de Moisés? Que o homem desfizesse o contrato de casamento, não porque Deus quisesse isso, mas por causa de qual é o motivador de Deus? Dureza do coração humano. Entendam isso em nome de Jesus. Nós estamos falando aqui de 3.000 e tantos anos atrás. E uma mulher, naquela ocasião, se o marido mandasse ela embora de casa, ela ficava desamparada totalmente. Talvez até a mendicância. Talvez enveredasse para a prostituição, para sobreviver. Porque a mulher repudiada ficava sem honra, ficava sem nada. Então Deus não quer o divórcio, Ele continua odiando o divórcio. Mas se não desse a ela um documento, na hora que ela tentasse arranjar um outro companheiro, ela ia ser taxada de adúltera. E na lei de Moisés, adúlteras morriam apedrejadas, dilapidadas, com pedra, até morrer. Ai da mulher separada há 3.000 anos atrás, que não tivesse um documento, uma carta de repúdio na mão. Na época não ia ser vista como uma mulher digna. Se pensassem que ela era adúltera, era pedrada até morrer. Por isso permitiu Deus que nesses casos extremos, a mulher repudiada levasse consigo um documento de salvaguarda. Quantos entenderam? É um documento em proteção da própria mulher que foi repudiada. Agora, por que foi repudiado? Lá em Deuteronômio 24:1, na lei, diz assim: só pode liberar a mulher, repudiar a mulher, se achar coisa indecente nela. Eu estudei bastante sobre esse assunto, irmãos. Inclusive vendo os comentários judaicos. E ninguém chegou a um consenso o que é essa coisa indecente ou imoral na mulher, ao ponto do marido querer mandar ela embora. Se você me perguntar, o que é isso, pastor? Que está na lei, eu vou dizer para você, não sei. E a maioria dos comentadores de Bíblia também não explicam o que é essa coisa tão terrível na mulher que dava direito ao marido de mandar ela embora. Então, nós não temos uma resposta muito objetiva para isso. Mas o processo era esse, e a motivação de liberar a carta é por causa da dureza do coração do homem. Deus inventou o casamento. A dureza do coração do homem inventou o divórcio. Por isso Deus não gosta de divórcio, Ele odeia. Mas em certos casos, para a proteção da mulher, tinha essa documentação. Quantos entenderam? Somente uma salvaguarda. Não é endosso. Não é endosso. Deus não endossou do céu. Pode liberar a vontade das mulheres, pode divorciar quantas vezes quiserem. Não era assim que funcionava. E aí Jesus está sendo interpelado aqui no tempo dele sobre essa concessão de Deus, essa carta. Volta para o texto de Marcos. Verso 6. Porém, desde o princípio da criação, Jesus volta lá para o Éden. Deus os fez homem e mulher. E ele volta a afirmar o que está lá em Gênesis. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Verso 8. E com sua mulher serão os dois uma só carne. Amém? Essa aliança foi originada lá no Éden. O que veio na lei depois não invalida o princípio. O princípio é ser uma só carne com a sua mulher. De modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Verso 9. Portanto, o que Deus ajuntou, o que diz o texto aí, igreja? Não separe o homem. É o homem que separa, não é Deus. Deus não separa ninguém. Quem separa é o homem. O que Deus ajuntou, isso tem 6.000 anos de história do homem na face da terra.
de Adão até aqui, se calcula pelo menos 6.000 anos. E Deus inventou, foi unir homem e mulher num pacto, numa aliança perene e vitalícia. Sabe o que significa? Por toda a vida. A única coisa que separa o projeto de Deus é a morte. Somente a morte. Todos conhecem aquele pregador Cláudio Duarte? Todo mundo conhece, né? Um gaiato, cabelinho branquinho. Faz muita piada. Faz até stand-up, irmão. O pastor Cláudio Duarte. Ele falou que orou sobre um cidadão cristão que queria se separar da sua esposa. Já viram essa? Aí ele começou a orar: Senhor, mata ele aqui agora. Que oração é essa? Mata ele aqui agora. Você não quer separar da sua esposa? A única coisa que pode separar é a morte. Então eu vou pedir a Deus para te matar. Se a única coisa é a morte, você está pedindo para separar dela, você morre. É a única maneira. Vocês estão rindo, mas durante 6.000 anos na história da humanidade era assim, irmão. Só a morte. A maioria das culturas, das civilizações do mundo, dos povos, dos costumes, todas privilegiam o casamento. Todas, no mundo inteiro. Ah, pastor, em outros países é diferente. Não. Esta geração que nós estamos vivendo, do tempo do fim, é que é diferente. Eu vou dizer para vocês, esta geração é a geração que mais quebra contratos de casamento. Esta geração última, nós estamos vivos aqui agora. No Brasil, casamento na lei brasileira era indissolúvel. Até 1917. Pensa aí, Brasil descoberto, Brasil colônia, até 1917, segundo as leis internacionais, e no Brasil, inclusive, casamento não se dissolvia por decreto nenhum, irmãos. Havia traições? Havia. Havia pessoas separadas de corpos? Havia. Mas na lei era proibido dissolver um casamento até 1917. Em 1917 inventaram um artifício na lei brasileira, chamada desquite. Já ouviram falar de desquite? Só os mais antigos. E esse artifício é para que a pessoa pudesse separar os bens, mas ainda era considerada casada com desquitado. Nem assim quebrava de tudo a aliança de casamento. Aí chegou 1977. 60 anos depois, criou-se a lei do divórcio. É de 1977. Você pode procurar no Google depois, tá bom? Nelson Carneiro foi um dos promotores dessa lei aí. Queridos, a geração que veio de 1977 para hoje, os últimos 50 anos, a coisa desandou de tal maneira. Para vocês terem uma ideia, quando a lei foi aprovada em 1977, quantos anos tem, professor? 46 anos atrás. Naquela época, para entrar com divórcio, tinha que entrar com um juiz, advogado, levava 5 anos o processo e tentava-se reconciliação durante esse período de 5 anos, para ver se o casal não desistia do divórcio, para voltar de novo para o casamento. Levava 5 anos, com o juiz, com várias reuniões, para ver se reconciliava durante esse período. Isso é em 1977. Quando passaram-se mais alguns anos, foram facilitando aqui no Brasil, fazendo novas leis para facilitar. Sabe como é hoje, irmão? Hoje, 2023. Se não houver filhos, e se for consensual, não precisa mais de juiz nem de advogado. Você entra num cartório comum e em 1 mês você se divorcia. Como é que é de 77? 5 anos. Com mediação de advogado, juiz. Como é hoje, tu entra com papel no cartório e em 1 mês está livre. Banalizaram, abriram a porteira, né? E 1 mês não dá nem tempo do cara se arrepender e voltar ao casamento.
Estamos vivendo a geração que mais quebra aliança. E no meio evangélico, eu fiz questão de fazer um dever de casa e pesquisar, né? 25% dos casamentos desfeitos no Brasil são de evangélicos. 25%. Só que nós, os cristãos, e esse 25% é evangélico e católico. Nós, os cristãos, defendemos a lei do amor, do perdão, da tolerância, do temor a Deus, da justiça. Não é contraditório que nós, evangélicos, também estejamos nos separando, tanto quanto aquele que não é cristão? E aí vão perguntar, onde está o amor, onde está o perdão, onde está a segunda chance, terceira chance, quarta? É uma geração que quebra muita aliança. É essa geração dos 50 anos para cá. Quantos entenderam? O problema nunca esteve em Deus. Deus é um Deus de aliança. Casamento na palavra de Deus é vitalício, até que a morte separe. Quer ver isso? Romanos capítulo 7, verso 2. Romanos capítulo 7, verso 2. Casamento, segundo a ótica de Deus, é só a morte que separa. Romanos 7, 2. Se eu tivesse só o livro de Marcos na minha Bíblia, e Jesus dissesse que não tem jeito de separar, como é que ia ser para entrar na salvação? Tanto é assim que quando Jesus terminou de ensinar, os discípulos chamaram Jesus à parte e falaram para Jesus: ó Jesus, se é assim é melhor nem casar. Se o negócio é inexpugnável assim, que não tem como escapar, casamento é inexpugnável, é indissolúvel e implica na tua justiça diante de Deus, que pode te levar à condenação do lago de fogo e enxofre. Então é melhor nem casar, Jesus. Os discípulos falaram. Jesus falou: é para quem consente, para quem recebe esse princípio. Quer viver a verdade de Cristo? O princípio é esse. A lei diz, pode ter carta de divórcio, mas Jesus, porém, diz, se abandonar a esposa e se casar com outra, comete adultério. Estreito, né, irmãos? O que já era complicado e difícil, Jesus estreitou mais, afunilou mais. Se eu tivesse só o livro de Marcos, não tinha para onde fugir. Acontece que tem no Evangelho de Mateus também, né? Por ver um texto no Evangelho de Mateus, que tem uma cláusula de exceção, que permite a parte ofendida poder casar de novo. Mas vamos lá, você está em Romanos capítulo 7, verso 2. Vamos lá, quem tem os olhos postos para o texto, lê em voz alta com o pastor. Ora, a mulher casada está ligada ao marido pela lei ao marido, enquanto ele vive, enquanto o marido vive. Mas se o mesmo morrer, desligada ficará da lei conjugal. Amém? Todo mundo entendeu? Até quando está ligado ao outro? Enquanto vive. Enquanto vive. Se morrer, liberou. Se não morrer, não liberou. Estreito, né, irmãos? Aliança é um negócio muito sério. Minha esposa aí está até encomendando já minha substituta aí, né? Leve isso a sério não, irmão. Leve isso a sério não. Estou não para ela ficar na terra. Já quer partir lá para o paraíso e me deixar aqui sozinho. Não quer me deixar sozinho, quer carro de outro. Só minha esposa, fazer um negócio desse público ainda. Né? O que o pessoal vai pensar de mim? Pastor, coitado. Ela já está pensando já na substituta. Não faz isso não. Faz isso não. Deixa eu me contentar com o que eu tenho. Pensar em substituta? Dá certo isso não. Eu estou aliançado com essa mulher enquanto ela vive, enquanto eu vivo, ela está aliançada comigo. Então não tem para onde eu fugir dessa aliança, irmão. Não tem para onde eu fugir. Ah, mas eu não quero mais. Não interessa. Então faz a oração lá do pastor Cláudio Duarte e morre. Mas eu não gosto mais. Não interessa. Você fez um pacto, uma aliança. Existem alguns casos de exceção quando há violência.
E principalmente quando houver adultério. Amém? Mas de modo geral, não tem para onde fugir. Você está amarrado com essa criatura que você se aliançou até que a morte os separe. Problema teu. Jovens que não casaram, vigiem. Escolham muito bem. Porque depois fica aliançado perenemente diante de Deus. É uma questão de escolha. Deus não te impede de escolher, mas depois que você escolhe, tem que assumir. Tem que aturar o resto da vida. Se ronca, né? Se tem mau cheiro, se não é muito higiênico, não interessa. Se não gosta de trabalhar, você se casou com ele, com ela, problema teu. Você que arrumou esse bagulho, esse negócio, problema teu. Mas depois que você entra numa aliança, o negócio é sério diante de Deus. Amém? Abre lá, por favor. Isaías agora, profeta Isaías, capítulo 50. Eu comecei essa mensagem lá em Malaquias, falando que Deus via o povo de Judá e de Israel como sendo compromissado com ele num casamento, onde Deus é o marido. Depois eu mostrei o princípio do casamento. Agora vamos voltar para esse aspecto de Deus estar casado com o seu povo, para você ver como Deus age e reage a essa aliança. Isaías 50, verso 1. Quantos já conseguiram achar? Deus mesmo vela pela sua parte na aliança, irmãos. Deus não é quebrador de aliança. Quem quebra a aliança é o homem. Isaías 51, igreja. Quem quiser aí em voz alta. Olha que interessante, queridos. Assim diz o Senhor, Deus Yahvé: onde está a carta de divórcio da vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Deus está perguntando para o povo: cadê a carta onde eu me divorciei de vocês? Cadê a carta? Eu dei alguma carta de divórcio para vocês? Eu rompi o nosso contrato, a nossa aliança? É uma pergunta quase que retórica, porque a resposta é não. Deus não rompe. Deus nunca rompe. Salvo se o homem romper primeiro. Aprenda isso nessa noite em nome de Jesus. Onde está a carta de repúdio, de divórcio? E aqui é bem específico. Carta de divórcio. Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa do que, irmãos? Das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Diga assim: Deus não repudiou, mas o povo de Israel se colocou em posição de romper a aliança. Quantos entenderam? É sério isso, né? Deus quer ele vela, né? Ele vela muito pela sua palavra para cumprir. Deus quer zeloso nos pactos que faz. Não parte dele o princípio de quebrar o acordo que fez com os anjos. Nunca parte de Deus. Mas por causa das transgressões do próprio homem, às vezes a aliança é quebrada. Amém? Quero mostrar isso a vocês na palavra de Deus mais um pouquinho. Jeremias, capítulo 3, verso 8. Jeremias 3, 8. E depois o verso 14. Estamos chegando no final da mensagem. Jeremias 3, 8. Se você nunca viu isso na Bíblia, que Deus se coloca como esposo do seu povo, e que o povo que traiu Deus com outros deuses, quebrou a aliança com Deus, e por isso Deus teve que tomar uma atitude. Jeremias 3,8. Talvez você nunca tenha ligado esses textos que eu estou ligando hoje, então presta atenção. Quantos estão abrindo em Jeremias 3,8? Amém? Nós estamos entendendo aqui o caráter de Deus. O caráter de Deus é nunca quebrar suas alianças. Ele ama aliança de casamento. Mas, se o povo se coloca como uma adúltera, Deus tem que cumprir a sua palavra e repudiar.
Olha o que está escrito aí, irmãos. Quem quiser ler em voz alta com o pastor, o verso 8, do capítulo 3 de Jeremias. Quando por causa de tudo isso, ou seja, vai descrever todos os erros daquela geração específica, amém? Por causa de tudo isso, por ter cometido o que, irmãos? Adultério, traição da aliança de casamento, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei o que, irmãos? Carta de divórcio. Presta atenção. Em Isaías Deus pergunta: eu já dei carta de divórcio para vocês? Não. Mas agora em Jeremias Deus diz: agora eu estou dando a vocês carta de divórcio. Quantos entenderam? Em Isaías ainda não tinha dado. Isaías é antes de Jeremias. E ele é interessante quando você lê esse contexto. Deus esperava que o povo, que é a sua outra parte da aliança, voltasse para ele, sentisse vontade de voltar, e não voltou. Porque o povo não voltou e continuou com seus amantes, deuses amantes. Deus deu carta de divórcio para uma geração em Israel. Quantos aprenderam isso em nome de Jesus? Deus deu carta de divórcio. Despediu. Literalmente, aquela geração se divorciou de Deus. Literalmente. Vou voltar a ler o verso 8. Quando por causa disto, de tudo isto, por ter se cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel. Israel é o povo de Deus daquela época. E lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, que é o povo do sul, Israel as tribos do norte, e Judá a tribo do sul, sua irmã não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. O povo de Israel estava em duas áreas, do norte e do sul. O do norte Deus mandou embora, despediu. E o do sul não se arrependeu, continuou se prostituindo. Deus vai liberar também a do sul. O contexto é esse. E vão para o cativeiro, e vão ser presos, e vão ser mortos, porque quebraram aquela aliança com Deus. E aí o texto diz assim no verso 14, você estava lendo no verso 8, Jeremias 3,14. Para a gente finalizar, vou ler só mais um texto depois desse. Deus continua chamando aquele povo daquela geração. Convertei-vos, ó filhos rebeldes do Senhor, porque eu sou o que, irmãos? O vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião, de uma geração toda que se corrompeu e se prostituiu contra Deus. Deus ia salvar um de um lugar, 2 de dentro de uma casa, o resto não. Quantos entenderam? E as famílias eram numerosas naquela época, muitos filhos, mas daqueles que ainda podiam ser resgatados, Deus ia liberar 1, 2, milhares não tinha jeito. Quantos entenderam o quanto é grave? Aqui está na palavra de Deus, Deus se autodenominando esposo do seu povo. Lembrem-se que estamos no Antigo Testamento, Jesus ainda não era manifesto, o Filho de Deus. O próprio Deus Pai lidava com Israel. Quando Jesus vem, ele passa a ser o noivo da igreja. Então, o casamento que vem pela frente, nós estamos clamando, vem Jesus, rasga o céu e vem. É do casamento do Filho de Deus, Jesus, com os santos, a igreja. Amém? Vem casamento aí pela frente? Vem. Vem esse pacto, essa aliança de casamento? Vem. E nós estamos aliançados com Jesus, nos preparando para casar com Ele, nos ataviando, nos limpando, acolhendo a sua palavra com mansidão no coração, não sendo rebelde à sua verdade, para podermos estar em condições de nos casarmos com Jesus. Percebam, ainda que uma geração inteira seja reprovada, no meio de uma geração tem sempre um remanescente fiel. Tem sempre aqueles que pagam o preço
para casar com o Senhor. Amém? O Senhor é o vosso marido. O Senhor é o vosso marido. Foi dito até para pessoas que estão separadas. O Senhor é o vosso marido. Amém? Mantenha a fidelidade com Ele, que Ele tem pacto e aliança. Deus não quebra. Deus não quebra aliança. Mas eu não vou terminar sem dar uma palavra sobre a questão que o próprio Senhor Jesus estreitou as alianças de casamento, mas existe uma cláusula de exceção. Está lá em Mateus capítulo 5, verso 31. Pode terminar. Mateus 5, 31. Também está em Mateus capítulo 19. 2 vezes no livro de Mateus aparece sobre casamento, sobre divórcio e sobre novo casamento. A palavra ensina tudinho. Casar, quando é que pode? Depois de separado. Casar de novo, sem ser por morte, está tudo na sua Bíblia. Quantos acharam? Mateus 5, verso 31 e 32. E assim nós vamos terminar essa palavra. Jesus disse assim, o verbo vivo, a verdade encarnada. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. É a lei. Agora Jesus vai mostrar uma lei mais excelente. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto, aí a exceção aí, irmãos. Existe uma exceção? Existe a regra. Exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Tem jeito de casar de novo? Tem. Desde que essa segunda possibilidade de casamento tenha sido para aquele que sofreu adultério na sua primeira relação, sua primeira aliança. A palavra é clara em relação a isso. Pastor, existem casos e casos, nuances. Coisa mais difícil para um pastor, os pastores de modo geral, é julgar casamentos. Muito difícil. Mesmo que a gente tenha aqui o roteiro aqui nas mãos, porque tem história, tem atenuante, tem agravante, tem uma série de contextos, mas o roteiro está aqui, bonitinho. Uma pessoa tem a segunda chance de casar se na primeira aliança houve quebra da aliança por relações sexuais ilícitas ou adultério. Aí tem a exceção. Fora disso, casamento é vitalício, aliança de casamento é até a morte, indissolúvel. Amém, povo santo? É assim que Deus vê. Não gostei do que ouvi hoje na palavra de Deus. Você não pode fazer nada contra. Eu não gostei desse viés. Você é progressista, modernista e quer atualizar a Bíblia. Está moderno agora um mover no meio evangélico, querendo atualizar a Bíblia, desatualizada. Melhor é a lei brasileira, né? Porque desde 1917 para cá vem se atualizando, cada vez facilitando mais quebrar as alianças. Deus não se move conforme os homens, as gerações corruptas dos homens. Deus é um Deus eterno, e a sua palavra é a verdade. E essa palavra vai julgar toda a humanidade nos 6.000 anos. Então não existe modernização, irmãos. Existe um Deus de aliança, que criou o casamento, que ama as alianças. E se você tem sua aliança de casamento intacta, vele por ela. Mesmo que o cônjuge esteja passando por uma fase difícil, que esteja briguento, que esteja com problemas no casamento, brigue por ela. Não entre nessa onda que é mais fácil separar e fazer outra aliança. Porque Deus vai julgar quem endurece o coração e abre aliança por nada, sem causa justificável. Amém, amados? Todo mundo entendeu? Sei que é uma palestra que daria mais 2 horas, 3 horas falando aqui, né? Mas eu não podia terminar de falar de aliança sem entrar no aspecto que Deus é um Deus de aliança, porque Ele pensa como marido. Deus pensa como marido. E o seu povo é a sua noiva. Amém?
Aprenderam isso nessa noite? Por isso Deus leva tanto a sério os casamentos aqui na terra. Porque Ele também sente como marido. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. A aliança é um negócio muito sério. Devemos velar pelas nossas alianças. Eu vou até fazer uma oração específica agora para os que estão casados. Quem não está casado não vai ser envolvido agora nessa minha oração. Só pelos casados. Quem está solteiro, ou separado, ou viúvo, divorciado, não está com aliança, não tem uma aliança vigente, né? Não está aliançado com alguém, com o cônjuge, não vai ser abarcado por essa minha oração. Mas eu vou pedir pelas alianças aqui representadas. Amém? Você vai orar pela sua aliança agora junto comigo, em nome de Jesus. Depois nós vamos clamar pelos outros pedidos de oração. Por mais difícil que seja a manutenção da sua aliança, irmão, por mais que você às vezes pense até em romper essa aliança, não rompa. Não rompa. Isso aí é muito sério. Só se não tiver jeito. Caso extremo. Fora disso, mantenha firme a sua aliança. Deus honra isso em nome de Jesus. Amém? Todos os que estão aliançados nas suas alianças de casamento, eu quero abençoar a sua vida nessa noite. Quero declarar uma palavra sobre a sua aliança. E você, com consciência agora aclarada pela palavra, tem que fazer a sua parte. Não adianta ouvir e não praticar. Amém? Aqueles que estão aliançados, recebam em nome de Jesus. Recebe essa palavra agora em nome de Jesus. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Deus maravilhoso. Um Deus que vela pela aliança para cumprir. Porque tu és fiel, Senhor. Tu és fiel ao seu pacto, à sua promessa. Nós temos segurança de um Deus que não muda, um Deus imutável, um Deus que vai cumprir cabalmente o que prometeu. Louvado seja Deus, que criou a instituição do casamento. Não foi o acaso, mas foi a tua vontade. Não foi qualquer mera evolução biológica, mas foi o próprio Deus que fez surgir o casal e a aliança. Eu quero clamar, Senhor, pelas alianças aqui representadas. Coloco também a minha aliança diante do Senhor, num tempo em que muitos quebram com facilidade suas alianças de casamento. Eu clamo, Deus, em nome de Jesus, quer os varões, os maridos, quer as esposas, que velem para manter as suas alianças, que velem para manter o compromisso assumido diante do Senhor. Tu és o Deus que vê, que contempla cada aliança feita na face da terra, quer no mundo ocidental, quer no mundo oriental, quer nas tribos afastadas de longe, onde um homem e uma mulher se juntam para formar uma unidade. Os teus olhos estão ali testemunhando. De sorte que nenhum homem na face da terra, de cultura alguma, de qualquer país, ou tribo, língua e nação, se torna indesculpável para trocar aquela que escolheu por outra, para trocar aquele que escolheu por outro. Tu és um Deus que vê todas as alianças da terra. Senhor, eu clamo pelas nossas alianças de casamento, que o diabo não venha rompê-las, Senhor, que Satanás não venha infiltrar, Senhor, pensamentos malignos no coração do cônjuge, para abrir mão da sua própria palavra comprometida diante de Deus, até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar na tua presença todos os casais aliançados aqui nessa casa. Eu os abençoo no nome de Jesus.
Senhor, que a tua palavra venha ao coração dos teus servos. Todas as vezes que a mente oscilar, que a carne falar mais alto, que a tua palavra grite aos corações deles, que vale a pena ser fiel, que tu não se agrada do infiel. Glorifica o teu nome, Senhor. Abençoa as nossas alianças de casamento. E instrui, Senhor, os jovens, as jovens que ainda vão casar, a entrarem numa aliança firme, a procurar em Ti, Senhor, aquela ou aquele com o qual firmarão um contrato vitalício, até que a morte os separe. Nós clamamos, Deus, que a Tua igreja viva aquilo que se comprometeu. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, povo santo. Estão abençoadas as alianças dessa casa, em nome de Jesus.